Olá pessoal, bem-vindo e bem-vinda ao canal Amu Invest. VVPR11, vale a pena? Venha saber. Então, pessoal, antes da gente saber mais a respeito desse fundo imobiliário, eu gostaria de pedir humildemente, por favor, deixa o like no vídeo, comenta para nós. Você conhece esse fundo imobiliário? Você sabe em que ele investe? Comenta, que seu comentário é muito importante para o crescimento e desenvolvimento do canal. Compartilhe esse vídeo com as pessoas que você conhece, nos ajude a levar conhecimento e educação financeira a mais pessoas. Like, comentário e compartilhamento é de graça, não custa nada e vocês vão nos ajudar imensamente. Temos o objetivo de tentar alcançar 5 mil inscritos até o final de janeiro e já contamos com 4.183. Se quiser nos ajudar, se inscreva no canal e ative o sino. Temos também a opção de membro, tá gostando do canal e quer nos apoiar? Clique no botão azul de membro e saiba mais. 10 centavos por dia, não vai te onerar e pra gente vai fazer uma enorme diferença. Você vai fazer jus a benefícios exclusivos, você tem acesso antecipado a vídeos, você participa do grupo fechado do Telegram, você sabe que está nos apoiando e financiando, você também tem preferência quando você pede um vídeo. Se você já é membro do canal e ainda não participa do grupo do Telegram e quiser participar, manda uma mensagem que eu adiciono vocês ao grupo. Tá aqui o Francisco, Sérgio e Carlos, muito obrigado aos últimos membros do canal. Esse vídeo foi uma sugestão aí, 2 pessoas pediram. Eu sei que às vezes está demorando um pouco, mas é porque, primeiro, volta e meia eu tenho que trazer vídeos que as pessoas gostam de ver e atualizá-los, tá? Porque eu sei que são vídeos que têm boa audiência, e aí eu tento mesclar o pedido dos inscritos entre os pedidos dos membros. Como eu disse, sempre eu vou dar preferência para os membros para ser uma forma de carinho para retribuir vocês pelos apoios aí, tá bom? Mas esse vídeo aqui ó, foi pedido pelo Felipe Soares e pelo Matheus. O Felipe falou: Amu, poderia incluir o VVPR nos vídeos? Abraços. E o Matheus falou: eu li o relatório gerencial do VVPR e fiquei impressionado. Poderia fazer um vídeo sobre ele? Então tá aqui o vídeo sobre o VVPR. Esse fundo já faz parte do top 14 fundos híbridos, tá? Se você souber de algum fundo que é híbrido e não está na relação lá, você pode nos avisar que eu vou tentar trazer nos próximos vídeos. O ideal é que esse top 14 chegue a top 20 pelo menos. Mas ali foram os 14 que eu encontrei. E assim, lógico que tem que ser híbrido de tijolos. Então, se você souber de mais fundos híbridos que investem em vários segmentos de tijolo, você avisa que eu vou trazer aqui para o canal. Mais uma forma de apoio, se você quiser apoiar o canal, abra uma conta na corretora Clear por meio do nosso link de indicação. Abrindo essa conta aí, a partir de R$100 com o nosso link, você vai ganhar um bônus de 70 e a gente também ganha. E é uma forma de ajudar o canal. Nós temos o objetivo de até o final do ano ir para São Paulo. Eu moro no Goiás, então a gente teria que gastar com avião, passagem, hospedagem e o curso. Eu tenho que pagar. Eu quero fazer a certificação CEA e não é barato esses cursos aí. Então essas formas de apoio podem nos ajudar na nossa meta aí, tá bom? Vamos à frente. Então vamos lá. Esse fundo é um fundo híbrido, o híbrido de tijolos. E a gente vai ver no decurso do vídeo em que ele investe e etc. Ele é híbrido, foi lançado em janeiro de 2019 na base 100. V2 Investimentos é uma gestora pouco conhecida, ele tem mandato renda. E aqui é um ponto crítico desse fundo. Ele tem apenas 8.500 negociados por dia, uma baixíssima liquidez. Então isso aqui é um ponto, entre aspas, né, de atenção. Os usuários do site não dão nota, ele não está no IFIX e conta com 2.300.000 cotas. Em termos de PVP, ele está sendo negociado com um desconto. Atualmente ele está com PVP de 0,93. Pela baixa liquidez desse fundo, acredito que a liquidez, assim, o PVP só não é menor porque ele é pouco negociado. Então é um fundo que tem 238 milhões de patrimônio e o mercado está disposto a pagar 221 milhões. A sua cota atualmente vale 103 e o mercado está pagando 96. Tendo o mês 11 como referência, é um fundo com quase 1.400 cotistas. Outro ponto, cotistas baixo, né? Baixo cotista e baixa liquidez. Vamos lá, vamos à frente. Nesse gráfico aqui a gente consegue ver o quanto o fundo está sendo negociado. Atualmente é 96, teve como fundo 92 e máxima 102. O que a gente observa? Se a gente tomar como base todos os vídeos que eu tenho trazido para vocês, esse fundo não está sendo tão afetado, tá? Então no momento pandêmico, esse fundo foi lançado em janeiro de 2020. A gente sabe que em março foi o problema maior da questão pandêmica. Esse fundo nesse período chegou a ser negociado por R$71, rapidamente recuperou e ficou estabilizado. É um fundo que oscilou muito pouco, ó. Ele chegou a ser negociado a patamares, sei lá, de R$102, R$103, mas aí, ó, ele não teve tantas oscilações, ó.
caindo um pouco abaixo de 100 também atualmente, ó. Mas é um fundo que a gente não vê tanta oscilação. Por que isso? Ora, na minha humilde opinião, um dos grandes pontos para esse fundo não oscilar tanto é essa questão dessa baixa liquidez. Isso, por um lado, é ruim para quem quer comprar e vender, mas para quem quer ser holder é um ponto até de proteção para você. Vamos à frente. Nesse gráfico a gente vê o quanto o fundo vem entregando. Alguns investidores pretendem se posicionar ativos que tenha pelo menos 3 anos de histórico. Esse fundo ainda não tem, mas está caminhando para ter 3 anos de histórico, tá? Outros preferem se posicionar em ativos que tenha pelo menos 5 anos. Esse fundo ainda não tem também, tá? Então as últimas entregas a gente consegue ver uma certa regularidade com tendência de melhora. Então eu vejo isso como sendo positivo, tá? Então a última entrega anunciada, 75 centavos. Ponto positivo. E aí esse fundo já passou por 4 subscrições e a última ocorreu no mês 9 e mês 10 de 2020. Aqui a gente vê as últimas entregas, né, os últimos rendimentos anunciados. Então lá em janeiro, na data base de janeiro, pagamento em fevereiro, esse fundo anunciou 62 centavos. Com uma cota de R$100, deu um yield de 0,60. Então, em termos de yield, esse fundo, para mim, seria uma grande oportunidade. 0,60 de yield, para mim, é algo bem bacana. E qual o ponto positivo? Primeiro, rendimentos crescentes. Segundo, apesar de pessoas não gostarem, eu vejo isso como positivo. Está caindo as cotas do fundo e está aumentando os rendimentos. Ora, tempestade perfeita para, em tese, para alguém que gostar desse fundo e achar que ele é atrativo, se posicionar. Então, note que esses 75 centavos agora, do último anúncio, que pagou no dia 7 de janeiro, na sexta-feira passada, representou 0,80 de yield. Para um fundo de tijolo, poxa, perfeito, muito bom mesmo. Então, esse mesmo yield aí, ó, da data do fechamento, representava 0,75, 0,78. Como teve uma pequena queda nas cotações aí ele aumentou para 0,78. É um fundo que tem acumulado 7,87%. Para mim, acima de 7,5% já é um excelente yield. E eu acredito que se ele se mantiver nesse patamar, vamos supor que você compre ele nessas cotações agora com desconto, tá? 92, 90, por aí. E ele consiga manter essa entrega de 75. Você vai ter um yield de 0,8. Então você vai ter um yield de 10%. Não sei se ele consegue se manter nesse 75, tá? Ninguém pode garantir isso para você, mas quem se posicionar agora num fundo de tijolo, ter um yield de 10% ao ano, cara, é impressionante, tá bom? Então, até aqui, tudo positivo, assim, com exceção da liquidez, né? Positivo os fundos aí. Vamos à frente. Aqui são os fundos que possuem esse ativo no seu portfólio. Então, aí aqui começa a ser pontos negativos para mim. Um dos pontos que podem influenciar na baixa liquidez do ativo é que, provavelmente, ó, ele está na mão de muito institucional. Então, assim, ó, CPFF detém 11% desse fundo. HGLG, mais 10%. CPTS, mais 10%. BCFF, vou arredondar aqui, mais 10. Ó. Só que 40% do fundo está na mão de 4 institucionais. Então isso aqui pode estar influenciando para o fundo ser pouco negociado. E vamos pensar aqui comigo. Se 4 fundos aqui detêm 40% da posição, apesar de poucos cotistas, os poucos cotistas que têm esse fundo são cotistas que gostam do fundo. Por isso também não negociam. Então isso aqui pode ser um ponto assim, por um lado negativo, mas por outro positivo. Eu particularmente não gosto quando um ativo detém um percentual muito alto de um ativo aqui, ó. Por quê? Isso aqui, para mim, pode, assim, eles podem, de toda forma, eles já têm facilidade de mandar no ativo, né? E como eles têm um percentual muito grande aí, para mim, eu não vejo isso como sendo muito positivo, não. Mas, por outro lado, vamos lá, eu sou um Zé Goiaba, né? Eu não sou um profissional. Se uma gestora como a Capitânia, só ela detém 20% do fundo, vem a CHG, né? Que é a do HGLG, que é uma das gestoras mais renomadas no mercado, assim, de maior confiança do mercado. Vem a BTG também, que é outra gestora que as pessoas gostam bastante. Se 3 gestores profissionais querem se posicionar pesado nesse ativo, ora, esse pessoal sabe o que está fazendo, na minha humilde opinião. Então, eu vejo isso nesse ponto como positivo, tá bom? Vamos à frente aí, vamos lá. Aqui a gente já está dentro do relatório gerencial e eles falam o seguinte: com o aumento de juros iniciados pelo governo para conter a inflação, os ativos alternativos como fundos imobiliários acabam sofrendo com a concorrência do CDI.
Os últimos meses foram marcados por movimento de vendas no secundário, com os investidores retornando para os ativos de menor risco e maior liquidez, como CDBs, títulos públicos. Em cenários de incertezas políticas, ativos reais como fundos de tijolos permitem que os investidores diversifiquem seu patrimônio com risco, contra risco de crédito privado e também se protejam de perdas de poder aquisitivo. Os fundos imobiliários com suas cotas de mercado abaixo do VP geram oportunidade de compra, mas limitam o crescimento da indústria, que depende de novas emissões e captações para financiar suas aquisições. É esperado novamente que os investidores busquem fundos mais conservadores com contratos atípicos de locação. Vamos à frente. Aqui a gente vê interessante a forma como ele traz o seu relatório, mas para mim seria interessante se ele trouxesse um detalhamento das despesas. Como assim, Amu? Ora, eu aqui pela pressa e pela falha, eu vou até fazer questão de olhar lá agora, só um segundo. Então, olha só, eu não trouxe lá nos slides, mas eu fiz questão de abrir aqui para vocês. Taxa de administração do fundo, 1%, não tem performance. Então, vamos lá. O que acontece? Como ele cobra 1% de taxa, e ele está falando que as despesas aqui representaram 222 mil, e em dezembro, 225 mil, eu não acredito que todo esse dinheiro tenha ido para a mão do gestor. Então, se ele trouxesse um detalhamento, a gente veria com mais exatidão quanto que é a taxa que realmente está indo para o gestor. Entende o que eu quero dizer? Por quê, Amu? Ora, porque eu reputo que 15% é uma taxa aceitável que vá para a gestão. É o máximo que eu acho aceitável. E a gente vai calcular a taxa aqui e vocês vão ver essa taxa. Contudo, se houvesse essa discriminação, a gente teria uma certeza melhor do que realmente vai para a taxa de gestão. Porque geralmente em fundos de tijolo, parte dessa taxa vão para outras despesas que não despesas com o gestor. Vamos calcular aqui, vamos ver aqui. Nós vamos pegar dezembro e depois o acumulado de 2021, tá? Dezembro, despesas, 225, eu vou arredondar para 226 vezes 100 e vamos dividir por 1.850.000. Em dezembro, essas despesas representaram, 12%. Então é aquilo que eu falei. Pode ser, eu não tenho como precisar, pode ser que as despesas que eles estão tendo com o gestor sejam menos do que esses 12%. Como ele não fez o detalhamento aqui, não tem como a gente ter exatidão. Mas, por enquanto, aceitável, né? Vamos ver se no acumulado essas despesas estão controladas também. Então, vamos lá, acumulado, 2.610.000 vezes 100. E vamos dividir pelo total de receitas aqui, 20.047.000. Então, no acumulado, as despesas estão em 13%, também estão dentro do limite aceitável. Lembrando que, na minha opinião, pode ser que seja ainda menor essa despesa aí. Então, em termos de taxa, o fundo passa do meu crivo, né? No meu ponto de vista. Uma coisa interessante é que, como ele tem poucos ativos, fica fácil dele trazer isso. Isso, para mim, poxa, ele diferencia do mercado, que os outros não trazem, e você sabe com exatidão quanto que cada fundo está gerando, quanto que cada ativo está gerando. Então vamos lá, ele chama os seus ativos de BTS. O Santa Luzia em Minas gerou 499 mil, O Camaçari lá, na Bahia, 195. Esse Cotia, 459. Campinas, 155. Faria Lima, 190. E esse Feira de Santana, 334. A gente consegue saber de onde que vem cada resultado do fundo. Ele teve multas aqui em dezembro recebidas, no acumulado do ano ele recebeu um total de 13, receitas de aplicações financeiras aqui, mais um trocadinho vindo, e cotas de FIIs e CRIs, ele também tem mais um dinheiro que vem por fora para dar liquidez para o fundo aí. Então, ponto positivo, inclusive eu nem calculei isso aqui como sendo receitas a mais no fundo, né? O ideal na hora do cálculo, eu calculei errado. Ao invés de eu ter calculado por esse, eu deveria ter calculado por esse aqui, Ou seja, essas taxas que eu trouxe para vocês é menor ainda. Eu nem vou perder o tempo aqui, mas qualquer coisa, vocês repliquem o que eu fiz e muda o divisor, em vez de ser esse, usa esse. Então as taxas devem cair um pouquinho aí daquilo que eu fiz, tá? Ajuste para distribuição de resultado. Então, em dezembro, ele fez um ajuste negativo e no ano ele fez um ajuste positivo. Sendo que a média que ele vem distribuindo em dezembro, 75 centavos, 73, e o que ele distribuiu no ano inteiro, R$ 8,34. Vamos à frente. Aqui a gente vê o seguinte, o que é que representa cada um dos ativos. A gente já viu em valores, né? Mas em termos de patrimonial,
Os imóveis representam 96% do portfólio do fundo. O que ele tem de renda fixa aí, ó, dinheiro parado em caixa, mais 1%. E o que ele tem em CRIs, mais 2%. Na verdade, dá um pouquinho mais, né? Era para ser 1%, mas isso aqui representa 1,4%. Era para ser 2%, mas isso aqui representa mais ou menos 2 pontos. Vamos arredondar, 2,6 aqui, ó. Que aí dá os 96%. Então, vamos lá. Esse Santa Luzia é 25% do portfólio, e esse Cotia, 23% do portfólio, e o Feira de Santana, 17% do portfólio, tá? Em termos de receita. Vamos à frente aí, vamos lá. O que a gente observa é o seguinte, apesar de ser ainda pequena a mudança, mas a gente vê que é um fundo que tem começado a cair no gosto dos cotistas. Ele surge com apenas 36 investidores, provavelmente deve ser os que criaram o fundo aí, os grandes, que detêm a maior parte das cotas do fundo, mas aos poucos ele tem caído no gosto dos cotistas, ó, de 36 saltou para 500, e de 500 no início lá, ó, já saltou para quase 1.500 atualmente. 25% do portfólio está na mão de pessoa física e 75% de institucionais. Ou seja, se 40% está na mão de FOFs, mais 35% está na mão de outros institucionais que aqui a gente não tem acesso. Como assim outros institucionais, Amu? Ora, fundo de pensão, um fundo privado, um fundo de pessoa física que existe, tem outro institucional por trás aí. E esse ponto de 75% está na mão de institucionais pode ser um fator para ter essa baixa liquidez mesmo. Vamos à frente. Aqui a gente vê os seus inquilinos, né? A gente vê o seguinte, Santa Luzia, que tipo de portfólio ele tem em Santa Luzia? Ele tem um portfólio logístico. Que tipo de portfólio ele tem em Cotias? Ele tem um portfólio corporativo. Feira de Santana, mais um galpão logístico. Faria Lima, tem um de varejo. Camaçari, outro logístico. Campinas, um industrial. Então, bem interessante você saber aqui os portfólios do fundo. Bem interessante mesmo. Ele é totalmente um híbridozão mesmo aí. E os inquilinos que ele tem no seu portfólio. Air Liquid, Mills, Dengo. Então, ele tem bastante empresas aí, ó. Bastante inquilinos de peso aí. Uma coisa que eu não gosto nesse tipo de ativo é que ele seja, por exemplo, 44% dos inquilinos aí, ó, do perfil, ele é dependente da Ambev. Isso, para mim, é o ponto mais negativo. Para mim, não é nem tanta baixa liquidez, não é nem tanto ter poucos cotistas. Isso aqui, para mim, é o pior ponto do fundo. Por quê? Vamos pensar... mas ele tem um contrato atípico, longuíssimo prazo e tal, mas vamos supor que a Ambev saia desse ativo. Isso representa 44% das receitas. O fundo sofreria muito com esse impacto aí. Então, isso para mim é um ponto bem negativo. Assim, qual a tranquilidade que isso traz para nós? Por enquanto, né, é tranquilo, porque 100% dos contratos são atípicos, então isso dá uma certa previsibilidade de receita, tranquilidade, tá? Outro ponto positivo é que seus imóveis, eles se concentram em São Paulo, 46%, 26% em Minas, 26% na Bahia. Segmento de bebidas, como a gente viu, a Ambev é o maior detentor, mas ele tem aromas, tem varejo, bens, industrial. E quando que vai vencer os seus contratos? 36% deles vencem em 2025, ainda tem um certo respiro. Então, poxa, foi começando a chegar a 23, 24. Se a economia não estiver acelerada, talvez você tenha que tomar cuidado com esse ativo, porque pode ser que ele venha a sofrer. E os demais percentuais começam a vencer em 26 e 27, e o finalzinho lá só em 2035. Então, onde vai começar a preocupar aqui, ó, 2024 começa a ter preocupação, por quê? Se esse inquilino não se mostrar que vai renovar, se o fundo não trouxer bastante comunicação aos seus cotistas, se até lá ele não conseguir ampliar o seu portfólio, para minimizar essa dependência desse inquilino aqui, isso aqui pode ser não que ele venha romper, mas pode ser que ele não renove, né? E eu não sei se a Ambev aqui, ele tá nesse imóvel industrial. Não tem como eu saber isso aqui. Mas se a Ambev for industrial, tiver lá a sua fábrica, aí dificilmente a Ambev vai acabar saindo do imóvel, né? Porque não é fácil ela arrumar outra fábrica para ela para ela levar os seus maquinários, etc. Agora, se ela tiver num logístico, ela pode facilmente trocar para um outro galpão que seja mais acessível para ela, ou mais barato, ou que esteja melhor localizado. Enfim, né? Esses detalhes aqui
você pode encontrar fazendo um estudo mais detalhado aí dentro das informações do portfólio, tá bom? Vamos à frente. Vamos lá, ó. Vamos ver por alto, ver se essa informação que eu acabei de falar se fala quem é o inquilino. Infelizmente ele não traz aqui, ó. Mas seria bem interessante, a gente vai ver se na foto mostra alguma coisa da cervejaria da Ambev. Mas se ele tivesse informação do inquilino, a gente saberia melhor. Mas vamos lá, ó. Ambev aqui, ó. Locatário, Ambev. É atípico. Setembro, ele vai vencer em 2025. E aqui a gente não sabe... Deixa eu olhar aqui, ó. Vamos lá. Ele tá em Minas. Vamos ver que tipo de ativo é esse. É logístico, ó. Santa Luzia, Minas, logístico. Então, o que acontece? O que eu acabei de falar para vocês. Pela Ambev, tá localizada em um ativo logístico, isso aqui para mim é risco. Porque se ela resolver sair do imóvel, né? Ela consegue sair com facilidade caso ela queira. Nesse outro ativo de Camaçari está a Mills, tá? Provavelmente esse aqui deve ser o de indústria, né? Então esse aqui enfrenta mais dificuldade para sair, provavelmente. O contrato vence em 2025. Esse Sunrise aqui, ó, atípico, vai vencer em 2026. É o de Cotia. Vamos à frente. Air Liquid. Ele tá lá em São Paulo. Vai vencer em 2027. E esse aqui que eu achei interessante, ó. É como se fosse um restaurantezinho, tá? É esse Dengo. Ele tá lá na Faria Lima, que é uma região bem cara, né? Vai vencer em 2035. E mais outro da Ambev, ó. Que é lá em Feira de Santana. Vai vencer em 2027. Vamos ver se Feira de Santana, ver se é logístico também. Vamos lá. Feira de Santana também é logístico. Então é aquilo que eu falei mesmo. Se ao vencimento desses contratos aí, a Ambev decidir se desposicionar dos ativos logísticos aí, pode ser que esse fundo passe por um bom aperto aí. É porque assim, se ele fosse a fábrica de produção da Ambev, seria mais difícil ela sair do imóvel. Mas como é galpão de distribuição, pode ser que, se a Ambev achar coisas melhores, mais próximas, mais baratas, ela apenas saia do imóvel. Então, o risco, na minha opinião, é um pouquinho mais alto. Vamos à frente. Então, pessoal, o que eu tinha para trazer a respeito do VVPR são somente essas informações. Eu gostaria de pedir e reforçar novamente, por favor, deixa o like no vídeo e comenta para nós. E aí, o que você achou desse ativo? Você gostou do que você viu? Eu confesso o seguinte, apesar dos riscos, para um pequeno percentual da minha carteira, eu teria esse ativo no meu portfólio. Como eu estou no processo de formação da minha carteira, eu quero primeiro posicionar nos ativos que eu decidi ter, tanto da minha carteira privada quanto da carteira do canal. Por enquanto, eu não tenho interesse em ter esse ativo. Mas esse ativo, por exemplo, eu teria no meu portfólio, mesmo sabendo desses riscos que eu elenquei. O risco de liquidez e o risco de concentração no inquilino aí. Por ser um logístico, por mais que tenha o risco da Ambev sair, ora, eu acho que o fundo não enfrentaria grandes dificuldades em recompor e achar um outro inquilino para o imóvel. Então, tendo em vista isso, é um ativo que eu teria sim no meu portfólio. Contudo, não tenho interesse em ter por enquanto. Esse meu ponto de vista não é indicação de compra, venda ou manutenção do ativo. Comenta para nós, para vocês dizerem o que vocês acham a respeito desse ativo. Achei positivo e gostei do que eu vi. Compartilhe o vídeo com as pessoas que você conhece, nos ajuda a levar conhecimento e educação a mais pessoas. Like, comentário e compartilhamento é de graça, não custa nada e vocês vão nos ajudar. Se inscreva no canal e nos ajude a alcançar 5.000 inscritos. Torne-se membro do canal, 10 centavos por dia, não vai te onerar e pra gente vai fazer enorme diferença. Abra uma conta por meio da Clear com o nosso link de indicação e nos ajude, você também vai ganhar com isso. E tá aí Felipe Soares e Matheus, espero que tenham gostado da minha análise, é apenas o meu ponto de vista. Vocês têm todo o direito de discordar, tá? Se vocês não concordarem com um ponto ou outro, mas eu trago o meu ponto de vista, que não significa que eu sou o senhor da razão ou que é a única verdade possível. Tá bom? Eu vou ficando por aqui, vou deixar passando mais alguns slides a respeito desse fundo e eu espero encontrá-los nos próximos vídeos. Fiquem todos com Deus, tenham uma boa noite. Fui! Artlist.io. I scrolled down the Insta page, saw a picture that I didn't want to see.
He had his hand around your waist and a smile on your face, like the way you look at me. 'Cause only 8 months ago he was holding your hand, slow dancing and kissing the top of your head. And I don't know how to compete. Music licensing reimagined. And it still feels like we just only met. Yeah, I was so naive, thinking that you've only felt this way for me. You always tell me I'm the only one you wanna be with, so why can't I believe it? Yeah, old boyfriends kinda scare me, 'cause they all got a little bit of history with you. Even when you try to tell me I got no real reason to worry, my mind starts to imagine things that never happened.